lei da doação, que nós também podemos chamar da lei do dar e receber, né? Cheguei há pouquinho em casa, mas como nós havíamos combinado, eu vim aqui conversar com vocês, né? Gente, vocês já ouviram falar da lei do dar e do receber, da lei da doação? E vamos iniciar esse nosso encontro de hoje, o nosso Nutrindo a Alma, você enviando esse nosso encontro para pelo menos umas 5 pessoas que estão aí no seu direct, para a gente estar começando a falar desse assunto aqui, que realmente pode transformar a sua vida. Boa noite, Flor de Café, Priscila, Rosana. Então, gente, a lei do dar e receber, né, ela inicia-se. Eu vou ler para vocês. Eu tenho um livro aqui da lei do dar e receber, que esse livrinho, gente, é uma síntese do livro, tá? Ele não é o livro completo, tá, Rose? Ele não é a nossa mais nova reikiana de Joinville, né, Rose? Rosemary, ela gosta que chame de Mary, gente, não é a Rose. Eu vou começar com um poema de um poeta indiano que se chama Rabindranath Tagore, tá? Ele nos fala assim: vossas dádivas infinitas chegam a mim em minhas mãos pequeninas. O tempo passa e ainda as derramais, e ainda há espaço para preencher. Não é lindo, gente? Então, assim, a lei espiritual do sucesso é a lei espiritual do sucesso, que se chama lei da doação, que é a segunda lei espiritual do sucesso, que a gente pode chamar de lei espiritual da vida, foi escrita no livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Esse aqui é uma síntese, é um livro pequenininho, do Deepak Chopra. Deepak Chopra foi um médico indiano radicado nos Estados Unidos, e esse médico, ele tinha algumas premissas internas que eram diferentes da medicina tradicional. E tudo aquilo que ele pensava, ele queria muito estar colocando na prática. Então, ele foi até um hospital, onde ele pediu que dessem a ele todos os pacientes terminais, pacientes que não tinham mais grandes possibilidades e chances de vida, para que ele pudesse operar nesses pacientes e despertar neles o médico interno. Hoje eu estava falando com uma paciente pequenininha, de 9 anos de idade, dizendo a ela que todos nós temos nosso médico interno. Alguns despertam e outros fazem esse médico adormecer para sempre. Oi, Let's Go Idiomas! Fui ontem fazer uma aula experimental, gente, mas daí eu saí de lá e disse, olha, eu tenho tantas coisas para estudar nesse momento que o inglês não está sendo uma prioridade, daí eu vou iniciar no próximo ano, viu? Oi, Grace, oi, Daniele. Então, o que o Deepak Chopra fez? O Deepak Chopra usou nesses pacientes tudo aquilo que fervia na sua alma. Porque tem coisas, gente, que são tão latentes aqui dentro, Janaína, são coisas que estão tão fortes aqui dentro, que latejam na nossa alma, que mesmo que o mundo fale o contrário, você tem aquela necessidade de fazer acontecer. E no livro A Cura Quântica, de Deepak Chopra, está todo o estudo científico desses pacientes que estavam em estado terminal, que não tinham muitas chances de sobrevivência, onde ele aplicou o despertar do médico interno, do médico interior.
E isso fez toda a diferença no processo de cura de cada paciente. Oi, André e Andréia, né, o casal. E quando a gente fala dessa lei, gente, a lei da doação, a lei do dar e receber, nós precisamos entender que todo o universo, ele trabalha numa troca dinâmica do dar e do receber. Quando nós interrompemos este fluxo, é a mesma coisa que nós interrompêssemos o nosso fluxo sanguíneo, o fluxo da vida. E todo o nosso corpo, ele funciona no movimento peristáltico, abre e fecha, dar e receber. Obrigada, Andréia. Então, assim, quando a gente respira, nós estamos recebendo. Quando nós expiramos, nós estamos dando. Tem muitas pessoas que têm facilidade para dar, porque tem dentro dela esse cuidador muito ativo, esse médico muito ativo. Gente, existem pessoas que são curativas por natureza. Existem pessoas que nos curam e outras pessoas que nos adoecem. Não tem pessoas que você conversa que só a voz dessa pessoa já é curativa? E tem pessoas que elas despertam o teu pior, que é como se elas fossem despertar o pior que existe em você. E o universo todo funciona nessa troca dinâmica de dar e receber. E isso se baseia, toda essa troca dinâmica do dar e receber, se baseia numa lei universal hermética de Hermes Trismegisto. Trismegisto é porque ele foi 3 vezes iniciado. Porque assim, a gente tem escolas de autoconhecimento que são escolas herméticas, hermética de fechado, gente. Não tem. Lembra daqueles potes que do Tupperware, que a gente falava assim, são hermeticamente fechados? Então existem escolas de autoconhecimento que são escolas herméticas, onde as pessoas passam por ritos de iniciação. O que são esses ritos de iniciação? Existe uma escola de autoconhecimento em Santa Catarina, gente, eu não lembro o nome, mas acho que é Guerreiros, alguma coisa de guerreiros, é somente para homens, tá? E eu atendi um paciente no consultório que ele participou dessa escola. Como que é essa escola? Como que é um rito de iniciação? Chegou uma certa noite que todos esses homens, eles estavam em 30 homens, onde eles tiveram que cavar um buraco e aquela noite estava chovendo, eles estavam no mato. E eles tiveram que dormir a noite toda dentro daquele buraco. E à noite chovia, a água entrava nesse buraco. Então ali, quando uma pessoa passa por um processo desse, ela passa por um processo de iniciação. Ela morre para uma antiga forma de ser e nasce para uma antiga forma de ser. Porque ali, gente, oi Shirley, ali essa pessoa experimenta a sensação de morte. Você já imaginou a pessoa dormir dentro de um buraco que tem o formato de uma cova, que caberia um caixão, a pessoa dorme ali dentro a noite toda. E quando ela passa por este processo, ela acorda de manhã dando valor a cada segundo da vida. E assim, gente, como tem processos de cura, eu sei que isso é muito hermético, é muito fechado, isso é pouco difundido, ninguém fala disso. Mas existem processos de cura de depressão, onde a pessoa tentou suicídio diversas vezes, que a pessoa passa por um processo terapêutico onde ela precisa deitar em cima de uma maca, como se tivessem 2 velas ao lado dela, imaginando que ela está morta. O fato dela imaginar que ela está morta dá a ela, abre nela novas possibilidades de vida. Porque quando a gente quer se matar, a gente não quer verdadeiramente morrer. Nós queremos fazer morrer aqui dentro
tudo aquilo que a gente não está conseguindo lidar. Nós estamos querendo matar a dor que nos consome. Então toda vez, oi Agnaldo, oi Ari, toda vez que a gente quer, toda vez que alguém quer se matar, toda vez que alguém quer cometer suicídio, essa pessoa está querendo matar a dor que está tomando conta da sua alma. E sempre há uma saída, né, gente? Desde que nós passamos a ser o observador de si, não se identificar com a nossa mente, não ficar aqui páreo com a nossa mente, ir lá para cima e olhar de cima para baixo, começar a se observar o que eu estou fazendo, o que eu estou deixando de fazer. Porque toda vez que nós nos deixamos levar pela nossa mente, nós ficamos aprisionados em nossos cárceres mentais. E você não é a sua mente. Você precisa entender isso, e eu já falei aqui milhares de vezes, que nós não somos aquilo que nós pensamos. A mente, por natureza, é da natureza da mente ser negativa. Sempre teremos pensamentos negativos, mais de 70 mil pensamentos diários, e todos eles voltados para a preservação da espécie. Quando a gente entende que a mente funciona dessa forma, e existem protocolos no consultório que modulam todo esse processo mental para que a gente comece a nos libertar do nosso falso eu, que é a falsa ideia que nós temos sobre nós mesmos. Então, no nosso encontro da terça-feira passada, a gente falou sobre a primeira lei universal do sucesso, que nós podemos chamar da lei espiritual da vida, que é a lei da potencialidade pura. Quantos que estão aqui hoje que estavam na terça-feira passada? Faz assim, eu. Nessa lei, a gente falou sobre como entrar em contato com a nossa verdadeira essência. Se você ainda não assistiu, tá gravado aqui, logo o Gabriel vai estar colocando aí no nosso canal do YouTube, né, Gabriel? Para que todas as pessoas possam ver, tá? A Elza estava presente, né? A lei da doação é essa troca dinâmica de tudo aquilo que a gente recebe e de tudo aquilo que a gente dá. Eu fiz algumas anotações, gente, do livro que são extremamente importantes para que a gente entenda essa lei do dar e receber. O valor, o retorno, gente, é proporcional àquilo que a gente dá. Como que a gente entende essa lei de forma clara, sucinta e rápida? Quer amor? Dê amor. Quer ter um relacionamento saudável, um relacionamento amoroso, um relacionamento que dure, duradouro? Ofereça, quando você vê um casal, quando você vê uma união, deseje uma bênção silenciosa àquele casal. Então a lei do dar e receber, oi minha sogra querida, Dona Lúcia, estar aqui com você. Então assim, gente, quando a gente quer, por exemplo, alegria, a lei do dar e receber, a lei da doação, funciona de forma bem sucinta e bem rápida da seguinte forma: quer alegria, dê alegria. Quer dinheiro? Não vou dizer para vocês dê dinheiro, mas ensine outras pessoas a como ganhar dinheiro, a como trabalhar a relação com o dinheiro na vida delas. Quer um relacionamento saudável? Ofereça para as pessoas bênçãos silenciosas. Às vezes a gente olha para uma pessoa, aquele casal que de repente não está dando certo, e já começa a pensar assim, isso não vai dar certo, aí eles vão se separar. Não, quando você olhar um casal, você deseja silenciosamente uma bênção divina.
Quando você faz isso, você está praticando a lei da doação. Há quem entre numa floresta e só veja lenhas para sua fogueira. Há quem entre numa floresta e diga: o que eu posso servir? O que eu posso ajudar? Então a lei da doação se baseia assim: se eu quero amor, eu vou dar amor. Se eu quero alegria, eu vou dar alegria. Eu quero dinheiro, eu vou ajudar outras pessoas a lidar com o dinheiro. Eu vou ajudar outras pessoas na educação financeira. Porque, gente, nós temos muito talento. Muitos talentos. Cada um de vocês tem um talento. E o que é a sabedoria? Sabedoria é você aprender, evoluir e contribuir. Não adianta você estar aqui nesse nosso encontro de hoje, aprender tudo isso que a gente está falando e não passar para ninguém ou não usar na sua vida. Isso é como Jesus dizia, é a mesma coisa eu acender uma vela e colocar embaixo da cama, não colocar essa vela num candelabro. Então todo conhecimento que nós temos, para que ele possa crescer, se multiplicar, ele precisa ser compartilhado. Quando Jesus fez o milagre da partilha dos pães, e olha que isso nem estava no script, eu não tinha pensado nisso, isso me veio agora, e eu acho isso bem interessante e dialoga com isso que a gente está falando. Quando Jesus fez a partilha dos pães, naquele evangelho, vocês lembram que ele multiplicou o pão e o peixe e alimentou 5.000 pessoas? A gente entende que eram 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos não alimentariam 5.000 pessoas, né? Mas quando Jesus pega os 5 pães e os 2 peixinhos e reparte o pão, gente, isso me emociona porque isso é muito forte. E na verdade, isso me veio agora para mim, eu não tinha pensado nisso. E eu chamo isso de epifania, que a gente aprende quando a gente compartilha. Eu tô aqui dando o melhor de mim, eu tô aqui me transbordando para vocês, né? Isso é praticar a lei do dar e do receber, porque eu não precisaria estar aqui falando isso tudo para vocês. Eu poderia, sei lá, estar fazendo qualquer coisa. Mas quando a gente compartilha aquilo que a gente tem aqui dentro, é assim, quanto mais é dado para você, mais será cobrado, né? E quanto mais você tem, mais será dado. Então tudo isso são coisas que vêm quando a gente compartilha. E o que me veio agora é que quando Jesus faz o gesto do compartilhar, que ele pega aqueles pães e aqueles peixinhos e reparte aquilo, por que ele alimenta 5.000 pessoas? Porque quem estava lá vendo aquele gesto do compartilhar, acaba repetindo o gesto e faz o mesmo. Então, se eu tenho 5.000 pessoas, certo? E se 1.000 pessoas estão lá vendo Jesus, e se cada uma levou um peixe, existem 5.000 pessoas, se 1.000 pessoas estavam lá, e dessas 1.000 pessoas elas tinham levado um peixe e 3 pães, e que quando aquelas 1.000 pessoas viram Jesus compartilhar o pão e o peixinho, e elas também compartilharam com quem estava ao seu lado, quantas pessoas comeram? 5.000 pessoas, porque o milagre aconteceu. Então, toda vez que nós compartilhamos, o milagre acontece. E quando a gente fala de compartilhar, a gente sempre pensa em algo material, não é assim? Compartilhar roupas, comida. Mas o compartilhar, ele nasce do imaterial. Oi, dona Ieda, seja bem-vinda, minha querida. Tive o prazer hoje de vê-la, né? Que maravilha, uma querida, gente. Vocês não têm noção dessa mulher.
Quando ela me viu, ela sorriu tanto. Ela praticou a lei da doação hoje, porque eu olhava para ela, ela sorria. Eu olhava para ela, ela sorria. Sabe uma pessoa assim te dando sorriso, te abençoando? A Dona Ieda é uma pessoa assim, né, Dona Ieda? Então assim, o retorno é proporcional àquilo que você dá. Toda semente, ela traz a promessa de muitas florestas. Então aí dentro de você existem muitas sementinhas. Que a gente não pode pegar essa sementinha e guardar pra gente. Nós precisamos compartilhar. A gente nem nunca sabe em que solo vai cair essas sementinhas, mas de repente cai num solo fértil e se multiplica de 1 a 1 milhão, né? Então todo conhecimento ele deve ser compartilhado. Por isso que eu sempre falo quando eu inicio os nossos encontros aqui, o que eu falo? Pratique a lei do dar e receber. O receber é proporcional ao seu dar. Então, como que é praticar isso dentro de um encontro como o nosso? É ir ali no aviãozinho e compartilhar para o maior número de pessoas. É dizer assim, poxa, eu estou assistindo esses encontros, essas lives, e isso está ajudando a minha vida. E também pode ajudar a sua. Então é assim que funciona a lei do dar e receber. Então tudo se multiplica pela doação. Só que se você der de má vontade, né? Sabe quando você vai, por exemplo, eu faço várias terapias voluntárias, atendo de voluntária no Instituto Oliveira e mais algumas pessoas. Se eu fizer aquela terapia que foi voluntária, de má vontade, é a mesma coisa que eu não fizesse. Então o tratamento com aquela pessoa tem que ser com muito amor, com muito carinho, com muito profissionalismo, igual uma pessoa que está pagando o processo terapêutico. Então se você quer ser abençoado, abençoe. Abençoe a tudo e a todos. Abençoe silenciosamente. Então, como a gente pratica a lei da doação, gente? Do dar e receber, que é a segunda lei espiritual da vida, a segunda lei espiritual do sucesso. A gente pratica toda vez que nós encontramos alguém. Dê a essa pessoa uma oração silenciosa. Quando você vai encontrar alguém, vai visitar uma pessoa, no caminho, já vá desejando àquela pessoa algo bom, desejando que ela esteja bem, que ela esteja com saúde. Deseje àquela pessoa uma bênção silenciosa. Leve àquela pessoa um agrado, um carinho, uma florzinha, um pedaço de bolo, uma bolachinha, uma oração. Dê àquela pessoa algo que ela não precisa tocar, né? Mas que ela possa sentir no coração, né? Como o Pequeno Príncipe dizia, o essencial é imprescindível, né? O essencial é invisível aos olhos, mas é imprescindível ao coração. Então ofereça às pessoas bênçãos silenciosas. Vai visitar alguém, já vai oferecendo no caminho uma oração, uma prece, para que a pessoa esteja bem assim que você chegar. Ou uma flor, né, gente? Às vezes você oferece uma flor, um sorriso, uma palavra e o seu tempo. O tempo é algo tão escasso que a gente tem dificuldade, né, de oferecer aos outros o nosso tempo. E quanto tempo é precioso. E uma outra forma de praticar a lei do dar e receber é receber as dádivas que o universo nos oferece. E quando eu falo de universo, gente, as dádivas que as pessoas nos oferecem. Como eu iniciei esse nosso encontro de hoje falando que às vezes é mais difícil a gente dar do que receber,
O receber é você saber ser cuidado, saber receber ajuda, saber receber um agrado, um presente. Tem pessoas que têm dificuldade de receber. Se você não sabe receber, você interrompe o fluxo do dar e receber na sua vida. Então você precisa aprender a receber. Com uma mão eu dou e com outra mão eu recebo. Todo o movimento do nosso corpo é assim. O pulmão abre e fecha. Quando eu respiro, eu estou recebendo. Quando eu expiro, eu estou dando. E isso tem relação também com o fluxo do dinheiro na nossa vida. O dinheiro a gente chama de moeda corrente. Corrente vem de correre, né? Correre significa que se você pensa em ganhar dinheiro para ficar para si, para ficar estagnado, você interrompe o fluxo da vida. Então a lei do dar e receber, gente, é uma lei extremamente importante, a lei da doação. E aqui no final do livro, o Deepak Chopra fala: para vivenciar a lei da doação, ele diz, dê um presente a cada pessoa que você encontrar. Então você vai dizer assim, meu Deus, eu vou ter que comprar muitos presentes. Não, ele não fala de um presente material, tá? Dê um cumprimento, uma flor, uma prece. Isso dará início ao processo de circulação de alegria em sua vida e na vida dos outros. Então aquilo que você quer, ofereça gratuitamente. Gente, é tão interessante, né, quando ele fala de dinheiro, que ele diz assim, aqui nesse livro, das 7 leis espirituais do sucesso. Isso aqui é bem sucinto, né? Ele fala assim, quer dinheiro, ensine alguém a ganhar dinheiro. Tem pessoas que têm habilidade em lidar com as finanças, né, com a relação financeira, a educação financeira. Por que não compartilha isso e não ensina mais pessoas a lidarem com isso, né? Tem pessoas que têm habilidade em relacionamento, ajude outras pessoas. Receba com gratidão todas as dádivas que a vida lhe oferecer, esteja aberto a receber. Quer que se trate de um presente material, um cumprimento ou uma prece de outra pessoa. Sabe quando uma pessoa te fala assim, posso orar por você? Ah, eu rezei por você. E daí lá no fundo você fala assim, ah, eu não pedi oração, eu não estou precisando de oração. É uma pessoa que tem dificuldade de receber, gente. Então nós precisamos praticar essa lei do dar e receber. E por fim, em silêncio, deseje a cada pessoa que você encontrar felicidade, alegria e risos. Por meio dos atos de dar e receber carinho, afeição, apreço e amor, você manterá a riqueza circulando em sua vida. E quando a gente fala de riqueza, a gente não fala de dinheiro, a gente fala do transbordar de gratidão na nossa vida. Nós temos a tendência de olhar para aquilo que nós não temos. Nós temos a tendência de pensar naquilo que nós não queremos que aconteça na nossa vida. O segredo da vida é olhar para aquilo que eu tenho com amor e gratidão, agradecer aquilo que eu tenho. O segredo é pensar naquilo que eu quero e não naquilo que eu não quero. Vou dar um exemplo para que seja prático. Você está doente, você passou por um perrengue, igual o André que está nos assistindo aqui, que foi para a UTI, passou por um processo de medo de morte. Quando a gente passa por um processo de UTI, quando a gente vê a morte do nosso ladinho ali,
a gente fica um pouco traumatizado com a vida, né? Isso causa um trauma aqui dentro e isso ancora muito mais que habitualmente esses pensamentos negativos em relação à vida. Então a mente, por natureza, ela já é negativa e quando a gente passa por um processo traumático, a mente fica jorrando aqui ideias que possam acontecer com a gente. Tipo, eu posso ficar doente a qualquer instante novamente. Nós ficamos meio que... Sabe quando a gente fala gato escaldado? Então, a gente fica meio assim. Então, o segredo é focar naquilo que você quer para sua vida e não naquilo que você não quer. Parar de ver objeções para sua felicidade. Hoje pela manhã eu acordei bem cedinho e de repente eu abri, tava uma live do coach Paulo Vieira, não sei se vocês conhecem. Ele estava em Joinville recentemente, na Expoville. E uma pessoa disse a ele que a vida estava estagnada, que a vida não estava rodando, que ela estava parada. Quando abriu a tela com aquela pessoa e eu olhei para aquela pessoa, eu tive uma sensação a respeito daquela pessoa. E aquela sensação que eu tive, o Paulo Vieira falou na hora. Ele disse a ela, e isso, gente, quem dá é a presença do Espírito Santo, é quando você está conectada com a tua potencialidade pura, que é a primeira lei do universo, você se conecta com o inconsciente coletivo que está na sabedoria universal. E naquele momento que ele falou assim, você tem 3 problemas na sua vida. Quando eu olhei para aquilo, já me veio o problema dela muito claro na minha mente. Ela é viciada em sofrimento. Uma pessoa que é viciada em sofrimento, gente, ela pode estar vivendo um momento muito bom na sua vida, mas qualquer coisa ancora nela o vício de sofrer, porque ela não se conhece de outra forma. Ela passou a vida inteira com a falsa ideia de quem ela era. Ela está condicionada àquela forma de viver. E o outro problema que ela tinha era ser vítima do mundo e das pessoas. Então, era como se o mundo todo fosse contra ela. Tudo que acontecia na vida dela, ela dizia assim, poxa, se aquela pessoa fosse mais legal, mas olha só, essa pessoa é FDP, olha o que ela fez na minha vida. E o outro problema é codependência, porque ela tem um filho que é dependente quimicamente. Quem tem um filho que é dependente quimicamente sabe o quanto isso causa uma codependência. A pessoa não consegue viver de forma tranquila, ela fica extremamente preocupada com esse filho o tempo todo, ela adoece junto com esse filho, né? Daí a gente precisa fazer um trabalho de libertação dessa codependência. Então, gente, quando ele foi falando, isso foi me vindo muito claro aqui dentro. Então, eu trouxe isso para vocês porque perceba quais são os teus vícios mentais. Tem pessoas que são viciadas em ciúmes, em brigas. Tem pessoas que são viciadas em sofrer. Pode estar vivendo algo bom na sua vida, vem o pensamento assim, ó. Felicidade dura pouco. E, gente, felicidade dura pouco é uma crença limitante que faz parte de um programa que roda autônomo aqui dentro, que a gente alimentou a vida inteira. Quem disse que felicidade dura pouco? Quem disse que felicidade dura pouco? Então duvide daquilo que a tua mente joga diariamente como se fosse verdade. Qual é a ideia que você nutre sobre você? Então, assim, qualquer coisa que acontece na minha vida, eu posso ter a tendência
a inflamar aquilo de tal forma que isso me faz sofrer. Hoje, por exemplo, gente, graças a Deus, na semana retrasada eu não passei na prova, hoje eu passei na prova. Eu entrei na minha conta bancária, tinha um débito exorbitante da Águas de Joinville de 1.880, assim, exorbitante, gente, que agora eu vou verificar, já falei com diversas pessoas. E graças a Deus, eu passei na prova, porque eu não fiquei nervosa, eu não fiquei estressada, porque eu sei que por detrás de cada coisa que nos acontece existe uma sabedoria divina e em tudo há um ensinamento. Enquanto acontecer coisas e eu ficar nervosa, estressada e pensar assim, que merda, porque isso está acontecendo na minha vida? O Gabriel, Cacá de novo. Não é a primeira vez que acontece isso, Gabriel. É a primeira vez. Não é de novo, é a primeira vez. Então, tudo que nos acontece, a gente faz que droga, que porcaria, que merda, com aquele julgamento forte a respeito daquilo, nós não passamos na prova e isso acontece realmente até a gente entender que nós não temos o controle sobre nada na nossa vida. E quando a gente entende que nós não temos o controle sobre nada na nossa vida, a gente passa a nutrir a potencialidade pura, que é a primeira lei do universo, a primeira lei do sucesso, e a gente multiplica a nossa fé. Por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. E eu tenho certeza que esse problema será resolvido em menos de 7 dias. Porque eu acredito que existe uma sabedoria por detrás de todas as coisas. Eu tenho certeza que isso vai ser resolvido. Mas a gente, absoluta certeza. Isso me traz calma, me traz serenidade. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Oi, Adriele, nossa médica veterinária. Então, assim, gente, obrigada, Heraldo. Então, hoje, na nossa segunda lei do universo, segunda lei espiritual do sucesso de Deepak Chopra, nós estudamos a lei da doação. E eu iniciei nosso encontro de hoje com o poema de um poeta indiano, Rabindranath Tagore. E ele disse: vossas dádivas infinitas chegam a mim em minhas mãos tão pequeninas. O tempo passa e ainda as derramais, e ainda há espaço a preencher. É quando a gente se conecta com o mais nobre da nossa alma, com a nossa potencialidade pura. Quando nós somos crianças, nós somos essa potência. Aquilo que eu falei durante o nosso encontro de hoje, dentro de uma semente nós temos uma promessa de muitas florestas. Dentro de cada um de nós existe uma promessa de vida. E a gente não está aqui só para bonito. A gente não está aqui só para comer, beber, pagar contas, dormir, acordar. Isso são coisas muito superficiais e são coisas passageiras. Nós estamos aqui para escrever uma história, mas essa história precisa ser lida por muitos, independente do teu conhecimento, independente do teu estudo. Tu pode ser um doutor, tu pode ser um analfabeto, porque o que torna um homem grande não é o estudo que ele tem, mas a promessa que está dentro dele. Então a promessa que existe dentro de você é que tudo aquilo que você viva, experiencie na sua vida, que tu possa semear. Não importa o terreno, aonde cair, não importa, você vai semear. Se a tua semente cair num terreno fértil, isso vai se multiplicar. Tem pessoas que são como um copo que está quase vazio, daí você fala, as pessoas acolhem, as pessoas recebem. As pessoas que estão de copo cheio, não adianta a gente falar nada, elas não vão absorver nada. Sabe por quê?
porque elas não sabem receber. Uma pessoa que está de copo cheio o tempo todo, ela tem dificuldade de receber na sua vida. E ela corta o fluxo da vida de dar e receber. Então você precisa estar pronto para dar e para receber. E de que forma a gente pratica essa lei? A qualquer momento você vai encontrar uma pessoa. Na rua, na escada, no elevador, qualquer pessoa que você encontrar. Deseje aquela pessoa silenciosamente uma intenção, uma oração e uma bênção silenciosa. Quer amor, dê amor. Quer alegria, multiplique, dê sorrisos. Gente, isso muda a sua vida, isso transforma a sua vida. E eu vou pedir para que essa semana você pratique a segunda lei espiritual do sucesso, que a gente pode chamar de segunda lei espiritual da vida. De que forma que você vai praticar? Praticando a lei da doação. Qualquer pessoa que você encontrar, dê a ela uma bênção silenciosa, uma oração e uma intenção. Todos nós somos feixes de luz. Você tem uma energia curativa tão grande e exerça essa energia de cura. Jesus estava numa aldeia e de repente chegou um centurião e falou para Jesus assim: mestre, um dos meus homens está doente e ele está prestes a morrer. Jesus disse assim: quando você chegar lá, ele estará curado. Jesus não tocou a mão neste homem. Jesus curou à distância. Vá que a tua fé te curou. Então Jesus desejou que esse homem fosse curado. Quando a gente deseja que alguém é curado, quando a gente dá àquela pessoa uma intenção, uma oração, um carinho, uma bênção, essa pessoa recebe. Essa pessoa recebe. A Adriele, por exemplo, ela perdeu aquilo que ela mais amava na vida, que era o cachorrinho dela. Ela amava aquele cachorrinho. Mas assim, Adriele, as pessoas, os animaizinhos, eles não morrem quando eles se vão. Eles permanecem eternos aqui dentro de nós através das experiências que a gente vive com ele. E toda vez que você fazer um ato de bondade, toda vez que você viver algo com algum animalzinho dentro da medicina veterinária, você está honrando a memória do seu cãozinho. Então, toda vez que você lembrar dele de alguma forma, ele permanece eterno dentro de você, né? Isso é maravilhoso. Então todas as pessoas permanecem eternas aqui dentro. E como a gente se eterniza na vida das pessoas, gente? Através daquilo que nós transformamos na vida do outro. Quando você gosta de alguém, você não gosta exatamente deste alguém. Você gosta do que o outro provoca dentro de você. Então tem pessoas que provocam o melhor que existe dentro de você. Tem pessoas que fazem despertar a sua melhor versão. Então quando a gente ama alguém, quando a gente admira alguém, quando a gente gosta de alguém, a gente gosta do que esse outro movimenta dentro de nós. Então se eu estou com alguém e aquela pessoa me faz sentir melhor, eu vou dizer que eu gosto de estar com essa pessoa. E quem não gosta de estar com pessoas dopaminérgicas, pessoas que provocam ocitocina, dopamina aqui dentro de nós? E se tem uma maneira de nós ativarmos a ocitocina no nosso corpo, que é o hormônio do bem-estar, é dando um abraço. Então a outra tarefinha desta semana é de 5 abraços por dia, de pelo menos 10 segundos. Se você não conseguir 5, dê 3, dê 4, dê 2 abraços assim, ó. Gente, quando a gente fica
apertando uma pessoa num abraço assim, por uns 5 segundos, 10 segundos, a gente secreta no nosso corpo ocitocina. Outra forma de secretar, eu odeio abraços, odeio toque. Então você pode fazer, Adriele, outra forma é fazer automassagem, tá? Quando nós nos massageamos, né, nós provocamos também essa liberação do hormônio da ocitocina. Você pode massagear os seus pés, você pode ir numa massoterapeuta, você pode receber massagens também. Isso vai fazer com que secrete na tua corrente sanguínea ocitocina. Como o nosso corpo aprende por repetição, emoção, é importante que nós façamos semanalmente coisas que provoquem na nossa corrente sanguínea hormônios do bem, né? Se a gente sempre fica no nosso plano mental, pensando o que eu perdi na minha vida, o que não tá bom, o que não tá legal, ai, aquele lá é FDP, aquela outra acabou com a minha vida, eu sou vítima mesmo, nada dá certo comigo, que merda de vida. O que vai acontecer? Quanto maior for a sua revolta com o mundo, o que você está dando para o mundo? Você está dando revolta. O que é a lei do dar e receber? Aquilo que você dá, voltou para você. Se eu dou revolta para o mundo vai me devolver a revolta. Se eu dou amor, alegria, gratidão, o mundo vai me devolver aquilo que eu estou dando. Então a lei da doação baseia-se de aquilo que você quer receber, transborde. Eu já diria, gente, dê muito mais que isso, né? Cristina, Frank, Michele, Adriele, Kathleen, vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Obrigada, Adri. Heraldo, às vezes apenas um bom dia, olá, tudo bem, pode mudar o dia do seu semelhante. Perfeito, Heraldo. Só que para isso a gente precisa ter tempo, né? Às vezes a pessoa ela não desprende desse tempo, né? Como se ela não tivesse tempo para essas coisas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Lígia, maravilhosa, obrigada, Lígia, querida. Que bom que você está presente hoje aqui no nosso encontro. Gente, alguma pergunta sobre a lei do dar e receber? Eu gostaria que vocês ativassem, iniciassem essa lei do dar e receber agora, fazendo um print dessa tela aqui, postando no seu story, convidando as pessoas para toda terça-feira, às 8 horas, nós estamos aqui nessa jornada do autoconhecimento, onde a gente está falando sobre as 7 leis espirituais do sucesso, que a gente pode chamar das 7 leis espirituais da vida. A nossa próxima lei da próxima semana, a lei da causa e efeito, que é uma lei extraordinária. Gente, quando eu iniciei a minha trajetória do autoconhecimento, há 7 anos atrás, eu comecei pelas 7 leis espirituais da vida, do sucesso. Eu comecei a praticar uma lei por semana, né? Na semana passada, a gente estudou a lei da potencialidade pura, né? E se você ainda não assistiu, tá aí gravado. E lá eu trouxe para vocês as recomendações de como praticar essa lei. Tá tudo aqui, mas eu não vou repetir para vocês que tá tudo lá gravado. Então, essa semana a gente vai praticar as leis da doação, a lei da doação. E na próxima semana nós vamos aprender a lei da causa e efeito. A Adriele fez uma pergunta: sua terapia é sobre Deus ou sobre o universo? Não entendi bem a sua pergunta, Adriele. Mas Deus está no universo e o universo está em Deus. Então a minha terapia, a sua terapia, é sobre tudo isso e muito mais, né? Já dei um abraço na minha cachorra, que bonitinha, Mary. Gente, é tudo... Se eu for responder essa pergunta, às vezes fica muito superficial, muito limitado, né? Quando a gente nasce, nós somos
esse todo. Nós somos unos com Deus. Quando nós nascemos, nós somos potencialidade pura. Quando a gente nasce, a gente não tem ideia do bem e do mal, do certo e errado, do dia e da noite. E a gente vai crescendo e nós vamos nos distanciando da nossa essência, da nossa potencialidade. Então, a minha terapia, que não é minha, né? Eu sempre falo que meu sócio é Jesus Cristo, e eu não faço nada sozinho, somos apenas um canal da ação do Espírito Santo. Então, a terapia, ela tem o objetivo de aproximar o ser da sua essência, porque todo sofrimento é um distanciamento do ser, da sua potencialidade, da sua essência. Então, a terapia, ela tem a intenção de aproximar você de você mesmo. E quando a gente fala da lei da potencialidade pura, dialoga com isso, porque se eu pergunto para você, Adriele, quem você é? Você vai dizer assim, eu sou médica veterinária. Quem você é, Mary? Eu sou alquimista. Quem você é, Priscila? Eu sou diretora de marketing. A gente sempre responde com aquilo que nós fazemos. Quem você é, André? Eu sou advogado. Quem você é, Danilo? Eu sou gerente de uma empresa. A gente sempre responde com aquilo que a gente faz. E quem você é muito distante daquilo que você faz. Porque se eu tirar, se eu falar assim, eu sou médica, e se de repente eu não posso mais exercer a profissão da medicina, o que sobra de mim? Então, aquilo que nós somos é aquilo que não pode ser tirado de nós. Se algo pode ser tirado de você, não é seu. Então, tudo aquilo que é eterno não pode ser tirado de você. Então, se a tua paz, se alguém pode roubar a tua paz, ela não é tua. Ela não é tua. Você ainda não conquistou isso. O que é verdadeiramente teu não pode ser tirado de você. Então, essa primeira lei, que quem não assistiu, gente, Gabriel, quando você vai colocar lá no canal do YouTube? Gente, essa semana o Gabriel vai pôr, Gabriel, o encontro do Nutrindo a Alma, para pôr lá no canal do YouTube, é a primeira lei espiritual do sucesso. Já pode pôr o mais rápido possível, eu vou colocar no story aqui o link para vocês verem lá no canal, mas está gravado aqui e foi postado aqui na terça-feira passada, tá, gente? Já fizeram print da tela para exercer a lei do dar e receber? Vou fazer assim para você postar aí. Faz um story, posta, me marca aí e ajuda mais pessoas a fazerem o mundo mais feliz, né? A terem um mundo interno mais feliz. Obrigada, André. Obrigada, Elza. Então, gente, para quem não me conhece ainda, todos aqui já me conhecem, eu acredito, mas meu nome é Adriana e eu estou aqui para te ajudar a viver a vida que Deus sonhou para você. E o que é uma vida que Deus sonhou para nós? Uma vida de liberdade física, para você poder ir e vir, mental, espiritual, emocional, financeira. Porque não adianta a gente ter tudo na vida e não ter liberdade mental, não saber gerenciar as nossas emoções. E todo dia os conteúdos que estão aqui é para trazer essa liberdade, proporcionar essa liberdade a você. Por isso que eu peço que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, comenta o post aqui, que ele vai ser postado aqui com o tema "Você precisa ver essa lei", para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e possam transformar as suas vidas. Gente, muito obrigada. E não esqueçam, pratique a lei da doação essa semana. Pratique a lei da doação dessa semana. Como que você vai praticar a lei da doação? Oferecendo algo gratuito, silencioso,
uma bênção, uma oração, uma intenção positiva. Você vai olhar para a pessoa, Vanessa, Adriele, todos que estão nessa live aqui, eu desejo que vocês verdadeiramente possam se encontrar na vida e possam usufruir de momentos de alegria, de felicidade, mas que esses momentos possam brotar da sua alma. Sabe quando você tem a sensação que você não precisa de nada fora, porque tudo nasce aqui dentro? Esse transbordar é essa conexão com a tua essência e com a tua alma. Você se baseia em alguma religião? Adriele, para nós sermos terapeutas, nós precisamos estudar todas as religiões. Quando eu me formei, na época, Adriele, tinha 298 religiões denominadas. Hoje, gente, eu nem sei mais quantas religiões, deve ter mais de 400 já, né? Mas eu, Adriele, sou cristã. Jesus, ele era um espírito perfeito, filho de Deus, e praticava o exercício e a doutrina do amor. Então, eu me baseio na doutrina do amor. Eu, Adriana, particularmente, sou cristã, vou na igreja católica, vou nas missas quase que todo domingo, mas dentro da terapia, especificamente, Adriele, eu não posso praticar nenhuma religião específica. Por quê? Porque nós atendemos pessoas de todas as religiões. Então eu atendo evangélicos, budistas, espíritas, umbanda, eu atendo todas as religiões. Então eu não posso chegar lá e dizer que a minha religião é a religião certa. Porque cada pessoa tem a sua religião e aquilo que acredita, né? Então eu não posso ficar debatendo isso com a pessoa. Mas o que a gente pratica no consultório é a religião do amor, né? Gente, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira no nosso terceiro encontro dessa trajetória do autoconhecimento. Convide 5 pessoas para estar no nosso próximo encontro, que a gente vai falar da terceira lei espiritual da vida, que é a lei da causa e efeito. Pratica essa lei essa semana e quando você praticar, marca uma situação, faz alguma coisa e me marca, praticando a lei da doação, @AdrianaEschmidt. Gente, eu vou ficar muito feliz, viu? Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Com muito amor. Eu desejo que a sua vida seja próspera, abundante. Que Deus te abençoe, coloque a mão sobre tua cabeça, dando a você discernimento, coragem e fé. Coloque a mão no seu coração, dando a você sabedoria no agir e no sentir. E não esquece de comentar esse nosso encontro que vai ficar postado aqui agora. E se você puder comentar se fez sentido para você e o que você aprendeu no nosso encontro de hoje, que eu vou postar ele agora, eu vou ficar muito feliz. Tá bom, gente? Boa noite.